Estamos ao vivo aí, então tudo bem se pegar meu café, uma água. Nossa. Então, segunda-feira tem o ao vivo qual é o tema? Tá bom. Tá interessante. Tá. E na terça a gente termina essa série de 3 sobre vidas passadas, teia de conexão. Isso vai ser legal. Bom dia a todos que estão chegando aqui na nossa edição 15 dos ao vivos do Umbanda EAD. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto polêmico que nós tratamos na semana anterior, na terça-feira passada, sobre vidas passadas, algumas coisas que eu falei também sobre terapia de vida passada, etc. Então, dando continuidade, porque isso virou uma série de 3 transmissões. Então, nós falamos sobre especificamente vidas passadas e realmente o impacto que isso pode ter, qual a importância de entender as vidas passadas para a vida presente. Esse foi o nosso tema. E hoje nós vamos falar sobre o limite de reencarnações. E na semana que vem, na terça-feira, nós vamos terminar esse ciclo falando sobre as teias de conexões, as relações ancestrais, possíveis relações ancestrais com as entidades que se manifestam através da mediunidade, no particular de cada indivíduo, né? Então, entender essa teia de conexões que forma o nosso enredo na vida presente, né? A trama mesmo a qual nós vivemos e que aí dá para reinterpretar a ideia de vidas passadas, ou vidas consecutivas e a nossa realidade hoje. Quero, desde já, agradecer imensamente a presença de todos aqui agora, já somos 110, nós tivemos uma audiência que permaneceu ao longo da semana, no ao vivo da semana passada, foi muito bacana, resultados incríveis, e eu quero saber se você que está aqui hoje, chegando hoje, você pode assistir a reprise da semana anterior também, aqui na nossa aba de vídeos. E logo menos também estará no YouTube. Tá todo mundo me ouvindo ok? Tá ok o áudio, né? Creio que sim. Como está saindo aí o áudio? Tá melhor? Eu tenho que ficar com ele aqui ou não? Tá. Hã? Mas tá caixa? Tá caixa. Bom, vou quebrar a estética aqui, ficar com... Melhorou? Bom, enquanto a gente faz os ajustes finais aqui, você pode fazer o quê? Você pode compartilhar, né, na sua rede social que você está participando dessa transmissão agora. E ao compartilhar, você incentiva o nosso trabalho aqui. Como é que tá? Hã? Então tá bom. A internet, né? Bom, eu vou... Estou aguardando mais uns 3 minutinhos, o pessoal chegar, né? Estão sendo notificados, para a gente criar
nossa audiência aqui e eu poder desenvolver o assunto, evitando ao máximo as pessoas chegando no meio do nada, entendendo nada e falando um monte de coisa, né? Que é sempre essa questão. Mas e aí? A pergunta que não quer calar é o seguinte: você acredita que nós podemos ter vidas infinitas? Até onde nós poderemos reencarnar? Existe um limitante? Quais são os limites da reencarnação? Ou seja, você reencarna quantas vezes? É possível mensurar isso? Qual é a possibilidade de avaliação da espiritualidade de entender, da lei divina entender? Não dá mais para reencarnar, não pode mais reencarnar, o processo vai ser outro. Você já considerou isso? Mas para poder te ajudar a responder sem sair falando aquilo que você leu em algum lugar, apenas você ouviu dizer, nós temos já o seguinte: a crença hinduísta, portanto oriental, da crença reencarnacionista de que você reencarna sucessivas vezes, infinitas vezes, e não há uma percepção muito crítica sobre isso. Inclusive, você reencarna de vários modos, né? Você reencarna alface, você reencarna pedra, você reencarna animal, e reencarna gente, volta a ser alface, e é assim. Isso aqui não é um achismo, isso aqui não é uma ironia, é a crença. E eu não estou entrando no mérito, estou falando simplesmente que existe. Quando a gente tem um olhar para a reencarnação já kardecista, ou seja, proveniente da doutrina espírita, Allan Kardec, também leva-se a crer, né, que você tem sucessivas reencarnações, mas já não mais nessa ideia de que você reencarna em várias realidades, várias naturezas sucessivas vezes, né? Ou seja, você tem um processo evolutivo. O evolutivo é assim: uma vez alface, a evolução é pedra, um exemplo, né? Depois da pedra é fungo, e você vai indo e você vai virar assim ser humano. E você já passou. Então, uma vez que você reencarna como ser humano, você não vai voltar, né, nessa cadeia, porque seria uma regressão, um retrocesso ou coisa parecida. Bom, essa também é uma percepção, um olhar espírita da teoria darwinista, né, de evolução da espécie. Aí, então, nós temos aqui o olhar umbandista, né? E a gente vem falando muito, pessoalmente, né, particularmente eu e o Alexandre Comino, que é o mestre e tutor aqui dentro da plataforma Umbanda EAD, e que é o mentor da jornada teológica de Umbanda há muitos anos, desde 2010, aqui na plataforma, e hoje é a maior referência, né, nesse assunto na nossa comunidade. Então, assim, a gente vem discutindo a importância de um pensamento umbandista para as questões do mundo, né, para as questões da vida. Há questões que a gente pode entender como universalista, um fundamento universal, que você não tem como fugir daquilo lá. Mas, de forma geral, nós temos a oportunidade de, pelo convívio, pela experiência e pelos estudos, né, de desenvolver um olhar de mundo, de existência, portanto, de reencarnação. A Umbanda é reencarnacionista, mas como que é isso na percepção da Umbanda? É disso que a gente está falando aqui, né? Então, quando a gente começa a observar, se debruçar na religião de uma forma mais filosófica, de uma reflexão mais empenhada a transcender as teorias dos outros, né, para desenvolver, perceber ou assimilar o que é nosso. E quando é nosso, querendo ou não, eu vou dizer que o nosso é o mais novo, né? E o mais novo
parece ser a atualização, o upgrade, né, é a versão mais recente daquela mesma ideia que vem sendo reinterpretada ou recompreendida ou com o passar dos tempos. Portanto, o nosso tema aqui hoje é limite de reencarnação, né? Eu quero pedir mais uma vez, porque às vezes chega alguém, todo mundo chegando mais ou menos aqui por agora, e que não acompanha eu sempre, talvez não saiba. Eu peço que, por favor, fique quieto. Pare de mandar comentários, porque eu não vou conseguir ler a hora que eu abrir para a pergunta. Eu vou começar a ler a partir da hora que eu parar para a pergunta. Eu vi aqui que o Wesley mandou alguma coisa do Cavaleiro da Estrela Guia, já me interessa muito, mas não dá para eu ler agora, tá vendo? Então vai passar batido isso. Então, eu estou falando, fica em silêncio. Vamos fazer de conta que a gente está numa sala de aula. Estou falando, fica em silêncio, e depois a gente conversa, tá bom? Bom, aí então, nós começamos a compreender, né, que existe um novo olhar. E esse novo olhar, ele começa a se construir basicamente na percepção. O que eu quero dizer isso, na percepção? A percepção de você, por exemplo, veja, Wesley comentou do Cavaleiro da Estrela Guia, eu vou, me permitem, eu vou ler aqui só para não perder, não sei o que ele está falando. Pai Rodrigo, o Cavaleiro da Estrela Guia, pelo que eu entendi, posso estar errado, mas ele não iria mais reencarnar. Eu acredito que não iria. Tem limite, mas devido a um grau determinado de evolução do espírito, não entendi, ficou desconexo. Acredito que é entendido que ele pode optar em não reencarnar mais. Porém, a minha concepção dentro da Umbanda, o importante é mesmo a caridade. Pai Zélio, assim deixa... Nossa, Wesley, desculpa, perdi aqui o tempo de ler isso porque não ficou claro. Mas é assim, o que nós estamos colocando? Se você pegar a própria obra do Rubens, né, e vamos, por exemplo, no clássico best-seller dele, que é o Guardião da Meia-Noite, que, puxa vida, não está aqui na mesa. Mas o Guardião da Meia-Noite é o livro mais recomendado, necessário para todo umbandista fazer a leitura. A história do Guardião da Meia-Noite já deixa claro ali que ele chegou no limite, ele cometeu uma série de atrocidades sucessivas vidas, né? E aí ele chegou num ponto que já não cabia mais reencarnar, porque estava jogando fora as chances. E aí o processo evolutivo dele para naquele momento, né? A reencarnação não é mais uma opção, e aí ele vai ter que resgatar e considerar o processo evolutivo a partir da realidade e do ponto que ele se encontra. Bem, a Umbanda tem essa oportunidade para todos nós, porque a Umbanda é a única religião, de fato, que abre mediunicamente espaço para essa linhagem de espíritos que a gente chama de Exu e Pombagira, que vem de uma forma muito peculiar no ambiente de Umbanda. Ah, Rodrigo, você está falando isso, mas há alguns candomblés que permite, há o catimbó que permite, e etc e tal. Tá, mas ali você vai ter também um outro olhar de relação com essas linhagens. Vamos nos apegar, por favor, à realidade Umbanda, porque é o que me interessa dizer aqui, falar aqui, né? Não interessa aqui em nenhum momento, nenhum tipo de comparativo, não se trata disso, né? Então, na Umbanda, ao dialogar com qualquer entidade que pertence à linhagem de Exu, de Pombagira, você vai perguntar, se for possível perguntar, e enfim. Quem é médio aqui, levanta a mão, né? Coloca aí, joinha. Quem é médio, incorpora Exu, incorpora Pombagira. Coloca joinha aí para mim, por favor, só para eu ter uma ideia desses 230 colegas que estão aqui, né? Aqui está o Guardião da Meia-Noite, que eu citei há pouco, né? Pela editora Madras, e você encontra, né, quem está aí na internet, você colocar aí terramística.com.br, você consegue adquirir o seu exemplar.
Esse é o best-seller, esse é o livro mais recomendado, é o livro de entrada necessário, todo um bandista precisa ler, né? Então, o que ocorre aqui? Nós, o pessoal está pondo joinha aí? Então, nós temos, da fala dos Exus, essa constatação de que chegou um ponto que a ele foi bloqueada a oportunidade de reencarnar mais. Eu já vi Exu, inclusive. Uma vez, aliás, eu vi era quase uma palestra. Esse Exu, ele começou a falar sobre a saudade do corpo material. Me permita tentar trazer um pouco dessas palavras, né? E ele dissertava, ele falava sobre o quanto ele sentia saudade do corpo, o calor do corpo, as sensações físicas, que só a experiência de encarnado é possível viver. E ele falava com uma paixão tão grande isso. Eu lembro que eu estava assistindo aquela manifestação, vendo ele falar, e era muito emocionante. E ele estava querendo dizer sobre a importância do valor da vida, né? Ele estava querendo trazer ali uma atenção daquele grupo que estava ali presente sobre o valor da vida e como a gente tem que ter gratidão à vida, gratidão a essa encarnação, que ela é a mais importante e que nós não sabemos qual é essa chance, se é a 90ª e se terá mais, se é a última. Então, o olhar dele ali e a chamada de atenção dele, da reflexão dele, era justamente de que, olha, atente-se, porque se você pôr tudo a perder, o prejuízo é muito grande. Você põe tudo a perder, o que você perde, você não faz ideia da dimensão. O que eles explicam? Que a experiência de estar reencarnado, estar aqui novamente nessa realidade material, significa que você tiver uma boa vida de 80 anos, né? Supomos que você viva lucidamente, tirando a infância, então. Né? E quando você começa a tomar ciência de si, vamos colocar aí num panorama muito bom, 12 anos, né? A partir dos 12 anos, e você viva até então 60 anos, 70 anos ativamente a sua lucidez existencial, né? E você faz desse processo um processo realmente produtivo de aprendizado, de reinvenção cíclica constantemente, você está se reinventando, você está se desenvolvendo. Então você tem a chance de fazer um plus no seu processo evolutivo muito grande. Diz os mestres da luz que quando a reencarnação ela é muito bem aproveitada, né? O que é aproveitamento? Não é viver no lazer, né? Não é isso. O aproveitamento da reencarnação é justamente a capacidade, a dedicação em aprendizado e, portanto, aprendizado na prática para um bem viver, né? Para viver bem, viver em paz, viver em construção e que você possa, dessa maneira, contribuir para uma realidade melhor, para um mundo melhor, impactar pessoas, né, que possam ter no seu modo de ver o mundo, de viver o mundo, de ser também uma inspiração e você criar realmente um efeito produtivo na sua realidade. Então, quando isso é muito bem aproveitado, o que se compreende é que há mesmo um plus, né, um avanço muito grande, um ganho muito grande no processo evolutivo, que se comparado a como isso acontece na realidade espiritual, que a gente tem a ilusão de que só porque
temos uma visão mais panorâmica e talvez mais realista, né, do que se é ali naquele momento, mas não é bem assim também. A gente tem uma fantasia a respeito da realidade espiritual, é um outro assunto isso. No entanto, não é tão mais lento o processo de crescimento ali, uma série de fatores. Bom, aqui o ponto que eu quero chegar com você é essa constatação de que, com a experiência, tanto de literatura e tanto na fala das entidades da linha de esquerda, é que chega-se um momento que é um limitante. Agora, não dá, é bobagem falar, não, ó, todo ser humaninho vai ter 113 vidas. Não, isso não é bobagem, isso é mentira. Toda vez que alguém tenta sistematizar assim, né, ele está baseado em nada, ele está criando uma fantasia, né, para poder, porque é uma mente que precisa encaixotar as coisas. Não temos uma revelação, e me parece que não existe mesmo um parâmetro de qual é a quantidade de vida, né, o estoque que cada espírito humano terá de gastar suas vidas como se fosse um videogame, né? Você tem 10 vidas, 20 vidas, se você conseguir descobrir o código para bugar ali, você consegue ter vidas infinitas, né? Não, isso é muito videogame, né? Então, você terá a chance. O progresso é você que vai determinando com o aproveitamento disso. Então, há pessoas que vão ter X vidas e vão ter uma expansão de consciência e não precisarão retornar como aprendizado. Talvez retorne já como um processo mais humanitário, uma ideia de missão que a gente possa ter. O que existe é um parâmetro assim do desperdício, né? Então, voltando à história dos Exus, chega a um ponto, né, que a lei divina entende, olha, não dá mais para esse ser humaninho espiritual voltar lá, porque ele está só dando prejuízo. Né? Ele não é produtivo ficar lá. Então ele fica, ele sai da última encarnação dele já tendo que lidar com todo o tormento acumulado, com todo o prejuízo acumulado, com toda, né, negatividade acumulada até ali. E aí ele vai retomando o seu processo a partir de então. E aí, voltando à história do Guardião da Meia-Noite, é isso, ele vai purgar, ele vai se purificar daquilo tudo que ele criou, daquilo que ele acumulou, né, daquela história horrenda que ele acumulou, e então ele chega a um ponto em que ele começa a ter uma importância, e aí a lei divina agora já saiu da fase de purgação, e então vai chamar ele para assumir uma posição de colaboração junto à lei, né, divina no plano espiritual negativo, que é as trevas e tudo mais, mas já assumindo um papel, né, uma posição de Exu, de guardião, um posto, né, e, enfim, pertencente àquele campo de atuação e tudo mais, onde ele poderia, a partir daí, né, reescrever o processo histórico dele e que, através da sua obra particular, ele vai garantir, assim, a sua expansão de consciência e sua evolução. E aí, num determinado momento, ocorrerá o chamamento para a transcendência, que é galgar outros níveis vibratórios, então sair daquela realidade de Exu e aí para uma realidade de luz, e que a gente coloca dessa forma, né, para ilustrar melhor. E aí vai galgando. Mas poderá ter outra chance de reencarnação? Poderá. Porque eu não estou falando que não há... chega uma ocasião que não terá mais chance. Agora, a gente sabe que há um momento em que se bloqueia o retorno, porque é um mau uso da oportunidade da vida na matéria. Eu vou tomar o café que esfriou aqui, gente. Aproveitando esse fôlego que eu vou tomar,
Coloca aí se você está entendendo. Eu vou tomar o café que esfriou aqui, gente. Obrigado. Então, fala demais, né? Ai, ai. Muito bem. Muito obrigado a quem está aqui pela primeira vez. Bom, pessoal, Austrália, olha só, né? Muita gente de muitos lugares, não é mesmo? Vamos dar continuidade? Eu quero só agora, assim, continuo ainda sobre isso ou querem fazer perguntas? Porque a gente chegou num ponto que é o seguinte: agora compreendemos que não se trata de que há um limite final e perdeu as chances, vai se lascar. Existe um bom senso da lei. Então, a reencarnação não é uma coisa assim, uma máquina que fica você saindo, voltando, você saindo, voltando, você saindo, voltando e a torta direito. Não. Chega um ponto que, para. Tira fora do circuito. E a gente vê isso na fala dos Exus. É disso que eu estou falando aqui. E isso é algo novo. Essa ideia, esse entendimento, não é algo que ocorre em outras vertentes reencarnacionistas. Esse é o principal ponto que eu queria trazer aqui com você. E isso significa o caminho de pensamento umbandista sobre o assunto reencarnação. Então a reencarnação não é banal, né? Não é um processo que se banaliza e que a gente não tem que ter um temor também, né? Mas quando você entende, por exemplo, que você não sabe qual é a chance, e essa é a sua última chance, não tem que ficar a ideia também de espada no pescoço, mas se você sabe que há um limitante, isso significa que você, enquanto bandista, que valoriza a sua crença, que tem convicção disso que estamos aqui tratando, então que cabe a você uma preocupação maior com a vida hoje. Né? Uma preocupação maior com as consequências do que você está fazendo agora. Uma preocupação maior com o que você está acumulando dentro de você. A sua estrutura emocional anda como? Né? O seu corpo psicológico está de que jeito? Qual é a sua relação com a vida agora? Então, se você morrer agora, que falta você vai fazer? Que prejuízo você vai deixar? E o que você não resolveu? É disso que eu estou falando. Porque quando a gente pensa no ciclo reencarnacionista, eu vejo muita gente falando, não, deixa essa conta para a próxima. Sabe o que é a próxima? A próxima vida. Tem gente aqui já criando dívida para a próxima vida conscientemente. Mas, ô, cidadão, você não sabe se vai haver esse empréstimo. Se vai ter essa chance que você supõe. Então tem aquele que está aqui muito preocupado com a dívida que trouxe de outra vida, não está dando conta de saldar isso daí e já está acumulando para a próxima. E foda-se essa vida aqui. Então, o olhar crítico umbandista e que as entidades insistentemente tentam lidar com nós o tempo todo nos seus aconselhamentos. Agora não é mais Exu, como eu disse, a gente está falando de todas as entidades no terreiro. Eles insistem o tempo todo em transformar nós em indivíduos fortes, corajosos, comprometidos com o agora. Comprometidos em fazer da nossa vida uma vida boa agora, não é amanhã, não é na próxima. E não é lamentar o que possa ter vindo a ser a anterior. E esse é o olhar
umbandista, para a reencarnação. Baseado no que acontece no ambiente de terreiro. E não é no meu terreiro, é no seu terreiro. Abra os olhos para as consultas que você já fez. Retome a memória das falas que saem da boca das entidades, em você incorporado ou você consultando. O resumo da ópera é isso. Se liberte. Se liberte dessas coisas aí. O resumo da inspiração trazida por esses mestres da luz no terreiro é: você é mais que isso, você é mais que a sua dor, você é maior que a sua dúvida, você é muito grande. Então, tome poder da sua grandeza, tome posse da sua potência. É isso que eu aprendo no ambiente de terreiro. Então, não sei o que você está aprendendo se não for isso. A Umbanda é uma religião para gente forte. Todo mundo é bem-vindo, mas fica quem é forte. Ou quem está disposto a ser forte. Quem está disposto a se fortalecer. A Umbanda não é definitivamente ambiente para covardes. Não é religião para fracos, para aqueles que estão lamentando o tempo todo, blasfemando a vida, cuspindo nessa vida que está vivendo. Em nome de uma dor, em nome de um problema, em nome de uma situação, está só lamentando, desgraçando a própria vida. Então a Umbanda não é definitivamente religião para fracos. Religião para fracos, para quem quer negociar, quem quer barganhar com Deus, com divindade, coisa parecida. Tem vários caminhos aqui na Terra. A Umbanda não. E aí você aceita se puder. Você quer acreditar que é assim, que você pode ficar indo no terreiro e ficar nesse mimimi, nesse lero-lero? Olha a sua vida se está progredindo. Há quanto tempo você está na mesma conversa? Então, você está há mais de 2 meses na mesma conversa, tem algo que estabilizou aí na sua vida. Já está aí paralisado. É você que tem que começar a se movimentar. Então, por constatação, os ensinamentos do ambiente de terreiro é para forjar seres humanos fortes, corajosos. A gente está entrando na semana de Ogum. É disso que se trata a expressão divina que nós chamamos de Ogum. Orixá Ogum na Umbanda significa força, potência, coragem. Na segunda-feira, que é dia 23, o dia de Ogum, eu vou fazer um ao vivo aqui só para falar de Ogum. E Ogum, nessa perspectiva filosófica da religião, que significa a inspiração divina de Ogum dentro do nosso processo existencial. É disso que eu vou falar segunda-feira também. Então, semana que vem, tá legal, né? Segunda tem ao vivo especial Ogum, na terça ao vivo, normal. Um cansado da minha pessoinha. Bom, vocês têm alguma coisa para dizer que eu deixei de falar? Hã? É mesmo? Bom, então é o seguinte, já são 11h07 e eu preciso caminhar para interagir com vocês. Tá claro isso? Qual é o ponto aqui? Existe um limitante de reencarnação dentro do bom senso do mau uso. Quando nós chegamos no limite, nós vamos ter que começar a purgar e resgatar o nosso processo evolutivo já na realidade espiritual. Eu falei que o Exu é um exemplo desse. É aquele que sofreu a queda. O que é o Exu, no final das contas? É o espírito que sofreu a queda, saiu na sua última encarnação, que caiu, teve vidas sucessivas, não valeu muito,
ele sofre a sua queda e daquele ponto de queda que ele se colocou, né, naquele lugar que ele se enfiou, naquela realidade que ele criou, aquele ser humano, né, e ele não é Exu ainda, obviamente, é um espírito em queda ou caído, enfim, que perdeu a chance de continuar no amparo, né, da reencarnação. Porque a reencarnação é tão benéfico e é tão amparado, né? Você está aqui reencarnado e você está amparado. Tem uma galera, que eu vou falar na próxima terça, tem uma galera de espírito, ó, igual eu sou médium, você é médium. Tem quantas entidades você trabalha, né? Então, esse é o aparato. Esse é o aparato que você sabe. Então, as entidades que a gente incorpora, a gente já sabe que é um aparato consciente de espíritos envolvidos com a nossa encarnação. Aí tem o anjo da guarda, aí tem os parentes que estão zelando por nós, e tem um monte de gente que não se manifesta. Então, na reencarnação, você tem um aparato muito grande, você tem uma babás mesmo assim, te cercando. Quando você joga tudo isso para cima e sofre a queda, você rompe, você cria um hiato e perde esse aparato. Ainda que ocorra de ter tutores observando você, eles têm uma observação já sem muita chance de aproximação ou de influência. Quando você sofre a queda, aí é você por você, meu irmão. Aí a coisa dói. Não tem mais, não tem. Não tem ninguém mais por você. É mesmo. De verdade. E esse é um processo de aprendizado muito doloroso, que dura séculos às vezes. Né? Porque dependendo da realidade que você criou ali, você vai ficar no seu tormento, né, de uma forma secular. Bom, passou, purgou, esgotou-se daquele negativismo que você acumulou, aí você começa a ter uma lucidez, que começa a emergir aí. Quando você traz essa lucidez e se reconsidera perante aquela realidade, reconsidera o você até então, né, talvez é ali que você chama por uma ajuda maior, uma clareza divina, alguma coisa assim, e aí mesmo, de fato, a lei divina e os seus tutores estão acompanhando você de longe, vão interceder, vão poder aparecer, e você vai começar a retomar o seu processo evolutivo, já não mais reencarnando ainda, né? Ah, mas e quando poderá reencarnar? Poderá reencarnar, mas terá que avaliar a pertinência disso também, né? O assunto não é os tipos de reencarnação. O assunto aqui é falar sobre a limitação da reencarnação, tá bom? E eu acho que com isso eu concluo aqui, porque agora, na próxima semana, na terça que vem, eu vou falar sobre a teia de conexões que nós temos, que são as nossas entidades e espíritos que estão conectados em nós de forma ancestral, que vão sendo conectados ao longo das vidas, né? Então vamos falar sobre isso e como eles podem ou não influenciar o nosso processo existencial aqui. Eu quero dizer que aqui no post do nosso ao vivo você tem o link para receber SMS. Você clica aí, vai lá, faz seu cadastro, então você sempre será notificado sobre os nossos ao vivo. E se você quiser, poderá ser também notificado sobre tudo da plataforma Umbanda EAD. E se você quer aprofundar o pensamento umbandista e estudar Umbanda de uma forma muito maior, o universo da mediunidade, Umbanda, o olhar dentro do terreiro, os nomes das entidades, e o dia que Exu virou diabo, oferendas e tanto mais, aí no Assinatura Ouro você tem um link para poder fazer a sua assinatura do Plano Ouro, e uma vez assinante do Plano Ouro por R$ 79,00 mensais, você tem acesso a todos os meus cursos. Acontecerá ainda esse ano, é previsto a regravação do Mediunidade na Umbanda, e é previsto no segundo semestre um curso específico sobre altar, assentamentos e firmezas dentro da Umbanda. Então, sempre vai ter novidades. O mais novo estudo que tem dentro do plano
Ouro é o nome das entidades que é a minha menina dos olhos no momento. Mas há muito mais lá, né? Banda para iniciantes, mediunidade na Umbanda, seres elementais. Vamos fazer em março. Em maio agora, nós vamos falar sobre os seres elementais. Bom, é isso. Então, vou abrir para pergunta aqui. Vamos lá. A Thelma separou, né, Thelma? Sim. A Anne, assim, no terreiro onde frequento, o Exu me falou que terei somente mais uma encarnação. Não é uma pergunta, é uma afirma. A Anne falou que o Exu falou que ela só terá mais uma reencarnação. Legal. Então, aproveite. Mas e agora? Agora me fez lembrar de uma história real. E interprete como puder. Certa vez, o Wagner Borges, que é a maior sumidade no nosso país sobre projeção astral. E ele tem mesmo, ele é realmente muito sólido, e ele tem uma percepção de reencarnação muito bacana. E ele estava dando um curso sobre projeção, e aí chegou uma moça e falou para ele assim: Wagner, eu fui no Búzios, consultar o Búzios, e apareceu no Búzios que essa é a minha última reencarnação. E aí, então, ele entrou em uma gargalhada. E ele é um gordinho fofinho, muito engraçado, muito simpático. E ele deu muita risada, né? A história é que ele não conseguiu se conter. E ela ficou incomodada com aquela gargalhada. Ele falou assim: mas por que você está gargalhando, né? E aí, a hora que ele se conteve, ele falou assim: por quê, minha irmã? Se fosse a sua última encarnação, você não teria dúvida, não teria consultado o Búzios. E o Búzios, que não acredita em reencarnação, não teria falado sobre isso. Então é algo para se pensar, né? Vamos lá. Elisângela. Rodrigo, meu irmão é falecido há 7 anos. Será que ele já pode encarnar? Elisângela, meu irmão é falecido há 7 anos. Será que ele já pode reencarnar? Não dá para saber, né? No Espiritismo, em algum momento, houve a teoria de que demora em torno de 150 anos para uma reencarnação acontecer. Mas, no entanto, tem as reencarnações compulsórias, tem a consecutiva mesmo, né? De você sai e já reencarna. Os parâmetros da lei divina no processo reencarnatório é cercado de muito suposição. Eu gostaria de dizer aqui que acho que não é importante isso. Se vai reencarnar, não vai reencarnar, quanto tempo que demora para reencarnar, não demora, acho que isso não é importante. Acho que é uma coisinha que a gente fica se preocupando, e coisinha tira nosso foco do que é realmente importante. Então é isso, uma vez desencarnado, está suscetível a reencarnar. Agora, quanto tempo isso vai demorar? Não se sabe, né? De verdade, não se sabe. Vamos lá. Cristina. Rodrigo, como Umbanda vê o que o kardecismo fala sobre reencarnação em mundos inferiores? A questão da Terra estar evoluindo para o mundo de regeneração. A Cristina fala, o que é Umbanda? Pensa? Como Umbanda vê o que o kardecismo fala sobre reencarnação em mundos inferiores? Sobre a questão da Terra estar evoluindo para um mundo de regeneração. Então, sobre a questão de reencarnar em mundos inferiores, a planeta Terra está caminhando para o mundo de regeneração. Olha, é assim, vou falar por mim. O planeta Terra é, desde sempre, um ambiente de aprendizado. O que é regeneração? Regeneração é você realmente aprender. Então, se nós temos aqui a oportunidade da escola, né, de crescimento e aprendizado, aquilo que a gente traz de déficit, vai ser sanado a partir do nosso aprendizado, nossa compreensão. Quando a gente fala em regeneração, a gente está falando disso, né? Você se regenerar perante os acúmulos negativos que você traz com você. Isso tem a ver com o processo de expansão de consciência. Me parece, portanto, que não tem nada demais. Isso é desde sempre a mesma questão. O planeta Terra é um ambiente, desde então, de desenvolvimento das espécies, né, da concretização, da materialidade, né, da experiência espiritual. De modo que
me parece um pouco uma necessidade meio Star Wars, assim, de ficar fazendo muitas conjecturas, então vai reencarnar em outro planeta, em outro mundo, e não sei o quê. Eu penso que a gente não tem que desconsiderar isso, mas não é importante. Enfim, desculpa se... Né? Hélida Mello, como é o plano espiritual na visão da Umbanda? Na visão da Umbanda, o plano espiritual não se resume em nosso lar, né? Então, na visão da Umbanda, o plano espiritual é simplesmente o que é uma realidade vibratória, né? Que em alguns níveis é muito parecido com essa que nós conhecemos, física, e que nós vamos tendo níveis que vão se modificando para muito diferente em positividade e negatividade. A Aruanda, por exemplo, se trata de um grande estado territorial em que tem muitas estruturas lá dentro. E aí que seria o nosso céu, né? Mas não é tão próximo da Terra como seria, geograficamente falando, o nosso lar. Tá bem? Muita gente perguntou como acontece o ponto final, se tem mais chance de reencarnar, e daí como é que ele vai evoluir, qual é a outra via de evolução. Tá, então aqui, ó, a informação é que tem muita pergunta sobre acontecer o ponto final, como que é a via de evolução agora? Então, a via de evolução é a partir do ponto que separa, né? Ou seja, e aí eu volto a recomendar a leitura do Guardião da Meia-Noite, porque ilustra bem isso daqui. E também o Redenção, eu acho que ele ilustra muito bem isso. Redenção, que é escrito pelo Rodrigo Queiroz, quem vos fala aqui, história também de um Exu, que passa por esse processo de queda, regeneração. Então ele purga isso na realidade, a gente chama de treva, né? Ele purga o negativo acumulado, isso eu já expliquei aqui, vai decantar aquele processo todo, vai viver aquilo, enfim, vai se entender com aquilo. Uma vez que ele se estabiliza naquela estrutura, né, emocional, vibratória, mental e etc., ele então agora ele começa a ter a chance, ele é chamado daí pela lei divina para retomar o seu processo evolutivo. E aí ele vai engajar-se, né, dentro da espiritualidade em atividades diversas, enfim, ao dia a dia da vida de um ser humano no mundo espiritual para continuar a expansão de consciência, a lapidação vibratória, o crescimento dele enquanto indivíduo, ser humano, racional que é, e que isso isso é eterno, né, o aprendizado, o crescimento e tudo mais, né. Quando a gente fala assim, no olhar da Umbanda, aqui está a redenção. Ascensão, queda e redenção do espírito humano. Então, que conta a história de um espírito que teve ascensão, num momento de uma encarnação infeliz, que ele cometeu um erro terrível, ele sofre uma queda e vai para um lado negativo muito intenso, e aí o processo dele de retomar a evolução é primeiro buscar a redenção perante a lei divina. Quando ele alcança a redenção é quando ele é então assentado como um Exu dentro de uma falange. Nesse processo, quando ele já assenta como Exu, já a percepção umbandista do processo, então ele tem agora o dia a dia de produtividade e crescimento, estudo, caridade, atuação efetiva, criação de uma obra que vai impactar nele nesse crescimento espiritual, tá bom? Que mais? Eu quis dizer no terceiro volume do Cavaleiro da Estrela Guia, livro do Pai Rubens, eu entendi que o Cavaleiro optou em não reencarnar. Posso estar errado, mas acredito que quando o espírito chega a um determinado grau de evolução, ele mesmo pode ficar e reencarnar ou não. É isso mesmo ou estou errado? O Wesley reformulou lá a pergunta, tá? É o seguinte, não se trata de acreditar ou não, Wesley. De fato, se o espírito quando ele chega no outro nível, ele está ascensionado, ele já saiu do ciclo reencarnacionista, ele pode, por algum motivo humanitário, decidir reencarnar. A gente acredita por suposição, admiração. É importante dizer, não é uma revelação, é por admiração a gente acredita que é o caso do Chico Xavier,
né, que é o caso de uma Madre Teresa de Calcutá. Quem mais? Há tantos, né, que é o caso do Gandhi, mas pode não ser também, né? Mas pela grandeza da obra que deixaram, humana, de inspiração humana, leva a crer que esses são espíritos que não precisavam ter reencarnado, reencarnaram para fazer um grande trabalho e impactar coletivamente a humanidade de uma forma muito positiva, né? Então, sim, é isso. Mas no Guardião, no Cavaleiro da Estrela Guia, meu irmão, ele reencarna sim, né? Ele não teve opção, não, ele reencarna sim. Então, precisa reler aí essa terceiro livro aí, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ler um aqui, aleatório. Chris Breskovich. Quando reconhecemos e aceitamos a mediunidade, apesar das dificuldades que aparecem para que desistamos, e assim vamos aprendendo e então aceitando a incorporação, e tentando viver a Umbanda para ser melhor, já estamos evoluindo. Tudo isso, facilitando esse limite de reencarnação chegar ao fim? Claro, é isso mesmo. Mas aí não é só a questão da mediunidade. Isso significa você fazer um aproveitamento da mediunidade, porque qual é o sentido maior da mediunidade, do exercício da mediunidade? É o despertar do autoconhecimento. Uma vez que você entra no fluxo de autoconhecimento, você tem chance de expandir as suas percepções cada vez mais, aprender cada vez mais, canalizar uma consciência cada vez mais expandida, e isso vai potencializar o seu processo evolutivo. Como a gente evolui efetivamente é um assunto muito complexo e que foi tema de um episódio do Desperto, programa que está no YouTube, vai lá e assista, porque é algo para se pensar mais criticamente também. Que mais? Ó, o Rodrigo Bento perguntou se o pai Rubens era um orixá. Não, né? Não. Bento perguntou se o pai Rubens era orixá. Não, ele era o Rubão. Gente muito boa, um homem muito comprometido com o seu papel, com a missão que ele assumiu para ele dentro da Umbanda, um médium muito, muito comprometido, devotado, né? Cuidado, não há necessidade dessa deusificação, né? Por favor. Ó, Maria Alice, me foi dada muitas provas de que meu tataravô é um dos meus guias. Também já me foi passado de várias formas que um dos guias que trabalho bastante é o Exu. Sinto que pode ser o mesmo. Nesse caso, seria possível meu tataravô ser esse Exu? Portanto, não ter mais reencarnado e estar resgatando as formas. A Maria Elice pergunta, resumidamente, vou colocar aqui, se o tataravô dela pode ser o Exu que trabalha com ela, que ela já teve algumas evidências disso. É possível. É possível, mas esse é o tema da semana que vem, teia de conexões das entidades. E aí, o parentesco que pode acontecer em algumas entidades que se manifestam. Então eu falo, quando você fala em tataravô, a gente está falando da conexão, né, muito antiga. E aí é muito provável que isso ocorra mesmo. Há muitos casos assim, mas vamos falar disso semana que vem. Terça-feira que vem, às 10h30, é esse o assunto. Perdão, não vai ter terça-feira que vem ao vivo. Não estarei aqui em Bauru. Tem que passar para quinta, tá? Então quinta-feira é o próximo ao vivo. Vamos lá? Sandra, existem médicos que reencarnam só por missão? Existem médicos que reencarnam só por missão? Existem seres humanos que reencarnam por missão. Se vai ser médium ou não, vai atuar como médium ou não, isso não é a premissa, né? A premissa de uma reencarnação bem aproveitada é ser bom e caridoso. Duas palavras que geram infinitas interpretações e dor a quem não compreende o ser bom e caridoso no sentido amplo. Poderia comentar? Não posso, o cartomante Cariná. Escrevemos um livro, Caridade, Amor e Perversão, para falar sobre o bom e o caridoso. Né? Aqui, ó. Estamos preparados aqui, é uma loucura. Caridade, Amor e Perversão, Alexandre Comino e Rodrigo Queiroz, para tratar desse assunto. A gente vem, numa outra ocasião, a gente vai fazer um ao vivo de novo para falar disso, mas
essa ideia do bom e caridoso e evolução é realmente um equívoco, né? Tem muito equívoco aí. Rodrigo, o caboclo preto velho já não reencarna mais? Da onde? A gente compreende que o caboclo e o preto velho são espíritos ascensionadíssimos, né? Eles estão num patamar evolutivo que já será há muito tempo, né? Por exemplo, o baiano já está numa situação muito privilegiada na evolução, né? Mas o caboclo e o preto velho já são mestres ascensionados, de fato. Já saíram do ciclo reencarnacionista há muito tempo. Estão num patamar evolutivo muito superior ao que a gente possa compreender aqui. É que eles tomam esse arquétipo muito simplório para poder mais facilmente se aproximar de nós. Isso é amor mesmo, humanitário. Eles retornam por amor à humanidade para fazer esse trabalho que eles fazem com tanta maestria aqui com a humanidade. Poderá reencarnar? Ele, quanto indivíduo, né, o caboclo indivíduo ali, em algum momento, se ele tiver a oportunidade, ele pode decidir vir como um inspirador, vir aqui encarnar, fazer um bom trabalho de inspiração na humanidade. Poderá acontecer, mas aí já é um outro tipo de reencarnação. A reencarnação missionária, uma reencarnação inspiradora, né, de outro ponto de atuação. Rafael Monteiro, à medida que essa consciência desperta, penso que não existe um limite de expansão, porém deve-se haver um equilíbrio na expansão para não manifestar uma insanidade, demência, seja de cunho mental ou emocional. Concorda, Rodrigo? Concordo, Rafael. Mas é facilmente perceptível. A confusão de expansão, a expansão de consciência, uma consciência de realidade, de existência, traz a sabedoria. O contrário que você está falando é a esquizofrenia, é a fantasia, é o absurdo, assumindo o lugar do óbvio, né, da razão. Então, não tem como confundir, não. Né? Louco é louco e ponto final, né? O Léo, que é aqui do ICA, colocou: você acha possível termos uma espécie de regressão espontânea, saber fatos de alguma vida passada? Existem alguns relatos assim, mas acho pouco provável, porque a não ser que você consiga confirmar o que você teve de memória de vida passada. Você tem que conseguir confirmar isso, porque senão pode ser uma projeção do inconsciente, né? Um jogo de imagens, né? E aí é um estudo mais profundo. Eu preciso ter uma seriedade em relação a isso, né? Então, não é qualquer sonho perturbador, qualquer vislumbramento incrível que você sinta sensações que você pode falar, não, isso é uma lembrança de vida passada. É uma irresponsabilidade falar isso, né? Então, é disso também que estamos falando aqui, né? O animal evoluiu ao ponto de reencarnar como ser humano? Não, Rafael. Na crença de Umbanda, na teologia de Umbanda, na ciência divina trazida pelos mestres da luz, a gente entende que quando somos gerados no ventre divino, já nos é qualificado a natureza. A nossa natureza é humana. Nós passamos por reinos. Como explorador energético, você tem aquela assimilação daquela realidade energética, mas você nunca vai vir a ser. Eu não fui cachorrinho, não fui macaquinho. A evolução biológica desse corpo que eu habito pode ser. Né? Então, a gente tem que separar que existe uma evolução biológica, que é o corpo físico humano, mas o espírito que habita, que anima essa estrutura biológica, não. A estrutura biológica é uma coisa. O ser humano, o espírito, essa alma, foi criada no ventre divino como ser humano. É isso. Então, não fui peixe, não serei alface e não fui nenhum animal qualquer. Sempre humano. É isso. E o cachorro, sempre cachorro. O cachorro não vai ser humano. Mas aí tem a crença que você quer estabelecer. A gente tem uma base de estudo em cima disso, né?
João Bol, seria correto ter zelo em relação a pensamentos e expectativas de que um irmão ou avô falecido reencarnaria como um filho? Pois de uma forma sistêmica seria como rotular esse novo ser de algo que ele pode não ser. Ah, João, perfeito. Tá cheio disso, de gente olhando pro filhinho que nasceu. Nossa, acho que é minha mãe, acho que é minha avó, não sei o que alguém falou. Pode ser, mas nossa, isso não é importante. Nossa, porque esse ser é novo e ele tem que ser tratado com essa originalidade. Olha que carga, mesmo que venha a ser, ficar trazendo a vida de um outro para esse que agora vive uma nova vida, né? É muito sério isso. Claudomiro. Uma vez eu fui numa sessão onde Maria Padilha, rainha, disse-me quando a pessoa desencarna de 50 em 50 no plano espiritual, a pessoa está num processo de aprendizado e evolução. Quando se foram passados 50 anos no plano espiritual, ela disse que tem pessoas que vêm fazer trabalhos vindo com Exu, balela isso, Claudomiro, desculpa. Não tem a menor coerência que você possa ser palpável isso, né? E aí é uma tentativa de sistematizar o processo que não tem como sistematizar, né? Tá além da nossa compreensão, tá além do nosso controle sobre isso, né? De novo, Wesley pergunta, pai, Rodrigo, leu ou pode comentar sobre o livro Guardião de Pablo de Salamanca? Não li, não conheço. Espíritos como o do Hitler tem chance de reencarnar? Espero que não. Né? Espero que não. Embora, curiosamente, há uns 15 anos atrás, um cara me procurou, muito louco, que é aquele negócio da expansão de consciência perturbada, que ele tinha clareza que ele foi o Hitler, que ele sabia quem tá reencarnado, que o Júnior da Sandy Júnior era o Gandhi, a Sandy era não lembro quem, enfim, e que ele estava escrevendo um livro se retratando com o mundo sobre essa encarnação dele como Hitler, que as pessoas não podiam mais entender ele como tal, tão mal, e que ele veio reencarnar em Lençóis Paulista, no caso, para poder se retratar com o mundo. E ele estava com o livro, ele mandou o livro na ocasião, e enfim, uma baboseira, ele baseado em uns absurdos, enfim. E, enfim, ele queria que eu ajudasse ele a publicar o livro, eu dificultei. Então, tem louco para tudo aí, né, minha gente? Falei, olha, eu acho melhor você não falar que você foi Hitler para você não morrer na próxima esquina. Então, vamos deixar essa conversa entre nós. Desdobramento tem alguma coisa a ver com vida passada? Não, necessariamente, né? Como se dá essa classificação dos guias com a ascensão deles? Porque um boiadeiro tem um grau menor que um caboclo preto velho. Como isso se deu e quem trouxe isso? No curso Arquétipos de Umbanda, que eu desenvolvi com orientação da espiritualidade, eu criei esse organograma de escala evolutiva das linhas de trabalho. Embora possa haver um baiano que seja ali um espírito ascensionado. Existe uma graduação na linha, mas há espíritos de vários níveis que podem assumir aquele papel por algum motivo. De forma geral, há uma hierarquização mesmo. Então, do que eu falo, eu assumo eu como responsável. É isso. Leonardo, Léo lá de Gramado. Sabe, Rodrigo, você acha possível termos uma espécie de regressão? Foi o Léo que falou, né? Poderia, em algum ao vivo, falar sobre reencarnação e herês? Poderia ter falado hoje, se tivesse perguntado antes. Né? Muita gente já colocou reencarnação dos ovoides. Como é que é? Como é que é? Rodrigo, fala sobre a oportunidade de reencarnação dos ovoides. Não. Encarnação do ovoide, imagina, né? Eu primeiro tenho que contextualizar o que é o ovoide, né? Mas se pudesse falar sobre a reencarnação dos ovoides, vou sintetizar.
quando ele sai da condição de ovoide, e por um processo de regeneração muito profundo, ele pode reencarnar, mas é isso. Agora, é um assunto próprio, né? Maureen, salve Rodrigo, uma preta velha pode ter sido a avó do médium em determinado momento dizer que partirá, pois precisa reencarnar? Vi isso no meu terreiro. Ó, é complicado jogar eu nas fogueiras, né? Mas é assim, poder, tudo pode, só me parece um sensacionalismo, né? Pode, mas me parece um sensacionalismo. É isso. Rafael, qual a relação do local geográfico com a encarnação passada? Que você nasce, o lugar onde você nasce? Não me parece que tem alguma relação fixa, né? Ou seja, estou aqui no Brasil e estive há muitas vezes e coisa e tal. Acho que a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Vamos ver um último aqui, Gustavo Hernandes. Rodrigo, bom dia, Cher, irmão, me corrija se estiver errado. Reencarnações. Não quer dizer que você está evoluindo, pois existe o livre-arbítrio, você pode cometer deslizes graves dando... É o que eu falei aqui hoje, viu, Gustavo? De novo e o livro do Usher, Memórias de um Quiumba. Algum comentário? Leia Memórias de um Quiumba, do José Usher. É foda. Então, leia. É um livro excelente, do meu irmão José Usher. É isso, então. Vamos encerrando, né? Já deu nossa 1 hora de ao vivo. E nós estamos aí terminando. Rodrigo, saindo um pouco do assunto, porém ainda dentro dele. Como que é isso, né? Como se processo de desdobramento de reencarnações anteriores, como foi do caso do Chico Xavier, que ao final da vida confirmou ser Allan Kardec. Me perdoe por perguntar isso hoje. É uma dúvida antiga. Como hoje o assunto é esse, achei propício. Então, Rodney, acho que eu não entendi muito claramente a pergunta, mas assim, se o Chico Xavier teve clareza, porque ele tinha uma clareza muito diferente da maioria das pessoas, né? E se, por exemplo, o Emmanuel confirmou para ele, você era o Allan Kardec, você veio aqui para o Brasil para reinventar, reinterpretar o Espiritismo. Me parece que faz sentido dizer que o Chico Xavier foi Allan Kardec, porque a dimensão do trabalho dele já é um momento já de reconsideração, porque quando o Chico Xavier começa a sua obra, o Espiritismo toma um novo papel, toma um papel muito mais religioso, né? E a noção de mediunidade, caridade, assistencialismo que o Espiritismo vai desenvolver no Brasil, só no Brasil existe. Então, essa característica que o Espiritismo tomou na realidade brasileira só existe aqui, não é o que ocorre na França, por exemplo, que é outra pegada, né? Então, me parece muito possível. É isso então, minha gente. Vamos encerrar para que não fiquemos repetitivos. E eu quero dizer mais uma vez alguns recados. Nós temos aqui 2 links. Se você quiser se manter sempre informado sobre os nossos ao vivos e outras atividades do Umbanda EAD, clique em para receber SMS e você coloca lá seus dados nesse formulário. E para fazer a assinatura do Plano Ouro, poder estudar comigo, ter eu como seu mentor, hoje tem já 9 cursos lá dentro para você por apenas R$ 79 mensal. Há quanto tempo? Não, é enquanto você quiser. Posso cancelar a qualquer momento? Pode cancelar a qualquer momento. Então, tem um link aí para você garantir a sua assinatura e poder se aprofundar na Umbanda. Os livros comentados aqui no nosso ao vivo hoje foi O Guardião da Meia-Noite, A Redenção e Caridade, Amor e Perversão. Todos esses livros você encontra também na terramística.com.br. Eu volto na segunda-feira para fazer um ao vivo especial sobre o Orixá Ogum e a nossa inspiração trazida para a divindade na existência, numa perspectiva umbandista. E na quinta-feira, dia 26, nós teremos o ao vivo que encerrará esse ciclo desse assunto, que é o Teia de Conexões. Então,
Se você quiser se manter informado, clique ali no link para receber notificações e você não perderá nada. Quero mais uma vez agradecer imensamente sua participação. Se você não entendeu nada, interpretou alguma coisa estranho, mande para nós aqui no inbox, no meu e-mail, né, sobre as suas aflições antes de criar qualquer ideia equivocada sobre a minha fala e sobre a minha pretensão aqui, que não é nada além do que ajudar a gente a desenvolver um pensamento mais crítico e expandido dentro da realidade de Umbanda. Um grande abraço, axé, saravá, e até segunda-feira, então. Valeu!